Tá gravando. Boa tarde, galera. E aí, tudo bem? Muito obrigada pela presença. A gente vai começar mais uma edição do Coloquinho, né? Hoje o palestrante é João Coni. Ele está se formando agora. Faz duas, provavelmente. O meu organizador também, como sabe, do Coloquinho, né? E avisando que essa vai ser a antepenúltima evento do Coloquinho esse ano, e aí vai ter mais duas na semana seguinte, e aí ano que vem a gente retoma quando vai voltar às aulas. Avisando que o processo seletivo do Coloquinho está aberto, se inscrevam lá quando for possível. E ali estão o YouTube, o e-mail, o Instagram e o Twitter, porque se quiserem seguir e contatar a gente, fiquem super à vontade. Como vocês sabem, tem certificado SSC, então só preencher aqui o DRE e o e-mail se quiser certificado, senão só preencher um nome, que aí vai só contar o exemplo e tal. Não ficar pouco, não. Hoje o João vai falar sobre a desmonetização da física e da matemática. É isso. Fala que tá com o João então, gente, vamos agradecer. Bom, primeiramente, há 57 slides. Vou tentar passar rápido por 20 deles, não são muita coisa. Boa parte disso que está aqui discutir com o Thiago no momento. Boa parte discute palavra no momento com o Theo e com o Tarek, nosso grupo de estudos. Então, eles dois, o Tarek e o Moura, chegar. Não vão aproveitar nada para saber tudo daqui, o Thiago sabe tudo daqui, os caras talvez não saibam alguma coisa. Então, a gente vai tentar falar sobre várias coisas que a gente não tem exatamente um tempo de poder, se resumir. Só que não é uma questão de. Não tem um propósito exatamente de apresentação científica de guia, eu não faço assim, não esse resultado. A gente vai discorrer sobre alguns assuntos, sobre a axiommatização, o que é a axiommatização, falado por uma física, por uma matemática. E originalmente eu ia fazer só essa parte aqui, que a mecânica quântica é evidente essa pergunta aqui. Só que a organização do Coloquinho achou que ia ser muito difícil, foi uma palestra muito abstrata, então a organização mandou colocar mais coisas. No caso, a Laura não fez isso, né? A Laura foi outra parte da organização. São mais coisas. Mas, então, eu vou começar com algumas coisas que quem fez a evolução vai ter visto, então vai ter muito. É legal que vocês falem coisas durante esse. Não precisa falar depois, pode falar durante. Se tiver um tempo de corrida, a gente para continuar. Bom, então, primeiramente, vamos ver o que é um axioma. Porque se você vai fazer uma axiomatização, você precisa saber o que é essa palavra. Como tem muitas diferenças em lugares diferentes, eu comecei a colocar as diferenças, comecei a colocar diferenças no antes do slide, que é mais importante para quem quiser olhar depois. Então, basicamente, tem esse livro que é muito legal, que é o livro do Arpad Sabur, The Beginnings of Greek Mathematics, que ele trata da história da matemática usando as palavras. Ele lê as palavras em grego, ele lê os textos em grego, e tenta pegar a parte da história da matemática usando as palavras. Então, nesse livro ele explica bem o que é um axioma, o que é uma hipótese, são várias palavras diferentes. Mas, basicamente, o axioma ele vem do debate. Ele é o seguinte: se eu vou debater com o Chico sobre alguma coisa, sobre um tema, Botafogo, né? Nós debater sobre a crueldade que o Botafogo sofreu então. Nós vamos passar. Não adianta só de falar coisas que o outro não concorde, coisas que não, sei lá, não tem nenhuma conexão. A gente partir de um ponto comum. Eu posso chegar para você e falar assim: Chico, vamos partir do seguinte princípio. Você pode, por enquanto, não concordar, mas uma hora você vai concordar, aí o outro chega. Então, o axioma é isso, uma coisa que eu peço para você aceitar no debate, antes do debate começar, para que eu possa desenvolver um argumento. Né? Pode ser que depois esse axioma seja debatido, mas por enquanto ele não vai ser. Então, tem esse fato. E a ciência é um fato com verdade sem demonstração. Já falo sobre várias vertentes da axioma. No entanto, a hipótese, né? A hipótese no sentido que você fala assim, partamos da hipótese de alguma coisa. Né? Você fala isso, você está usando hipótese no sentido parecido do axioma. Né?
Todas as palavras vêm da palavra arcai, né? O termo arcai, que é a mesma origem da palavra arquei, né? A mesma coisa da palavra. E, então, sempre, absolutamente, no princípio, a gente vai sempre tratar assim. Bom, a primeira aparição do axioma, um conceito de matemática de forma bem estabelecida, é na Grécia. Na Grécia surge uma matemática dedutiva, sobretudo no livro dos elementos de Euclides, e ele não usa a palavra axioma, ele razões da parte da Grécia, 4 capítulos para discutir isso. Eu acho que nem chega a uma conclusão exata, assim, eu tenho que os termos não foram bem colocados, mas ele usa o termo postular, que basicamente fez uma coisa axioma, nesse momento, e a noção comum. Então, o Euclides vai construir toda a geometria a partir de definições, postulados e outros conjuntos. Eu botei aqui 2 exemplos de postulado que são legais, porque são as ferramentas que ele vai usar para construir toda a matemática dele. Então, o postulado primeiro é: fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. E o segundo é: fique todo centro de distância escrever um círculo. Então, ele tem essas 2 ferramentas nos elementos. A regra normal, você partir dali para fazer vários ajustes. Tem outros postulados. Os postulados que eu vi são como se fossem as ferramentas dele, né? São as suas principais. Vai começar o livro partindo do pressuposto que ele pode fazer isso. A noção comum é equivalente ao postulado em certo sentido, mas a noção comum de Euclides, elas são coisas que todo mundo sabe, é evidente, e não preciso argumentar nada sobre, e nem sempre elas são assim, né? Então, por exemplo, o todo é maior que a parte, né? Bom, se você está na aula de Descartes, né? Pode ser que não, né? Pode ser que você divida em várias partes, e se você pegar todas as partes somadas, dá uma. Porque o todo é maior que cada parte individualmente, mas ainda assim, você pode questionar as coisas. Mas essa primeira aparição na matemática do que seria uma visão axiomática de alguma área do conhecimento, no caso dele, uma coisa importante é valorar a reflexão na definição. Então, é muito comum confundir axioma com definição. A definição ela precisa, uma descrição de uma palavra, de uma coisa, usando palavras que já foram definidas. Caraca, a verdade, né? Tem mais. Embora, eu vou falar uma merda. Vou falar de alerta, no momento, se mover. Mas a definição tem que ser supérflua, né? Ou seja, você pode. Essa definição não pode ser criativa, ela pode trazer nada de novo, né? No livro do Tarski, que eu até bem legal, que ele diz que toda definição é sim sobre sim. Se você já conversou comigo. Porque a definição ela é uma coisa, né? Você fala assim, uma função de classe C2, se somente se ela possui sempre derivado, que é sempre derivado é contínua. Eu posso simplesmente toda vez que aparecer classe C2, pegar e trocar por essa frase daqui, mas eu vou fazer isso porque eu quero usar papel. Porque as definições, por mais que elas não sejam necessariamente criativas, elas podem ser boas. Uma boa definição é que um bom leitor vai tirar coisas dela. Né? Não necessariamente uma criação. Né? Ela tem que ser dedutível no sentido de que você pode pegar uma palavras e colocar nela. Aí tem alguns exercícios fáceis aqui na palestra. Qual é a primeira definição? Né? Se por definição é descrita como em função das palavras, as palavras têm que ser definidas, então qual é a primeira definição? Exercício que eu espero que você entregue na próxima palestra em papel por máximo 2 páginas. Pode falar também. Um exemplo que tem aqui, a referência é eu mesmo. É o seguinte, a gente não vai já olhar, você fala assim, esses axiomas do espaço vetorial, ele dá aquelas definições das coisas, né? A soma associativa, a soma comutativa, blá blá blá. Faz muito sentido falar só axioma, né? Porque dizer que axioma quer dizer que o espaço vetorial existe como uma coisa. E eu estou te esforçando a dizer, né, que ele satisfaz essas termos. Acho que todo mundo aqui fez a preliminar, então não preciso explicar o que são essas coisas. Mas isso está mais para uma definição, né? Então, desde que pessoas de matemática não ninguém muito tem que ter definição de axioma, não tem sempre errado de vez em quando. É claro que você pode tratar isso com axioma, mas aí a sua matemática é diferente, forma de se conversar com diferente. Então, muitos livros chamam isso de axioma e interpretam como definição. Então, esse é um exemplo de que todo cuidado de falar que a gente vai usar, né? A partir de agora, eu vou falar nem duas maturas. Tem uma coisa importante, uma lista de axiomas, que você vai começar, uma arte dedutiva, uma ciência dedutiva, é que o sistema tem que ser consistente, tem que ser conciso. Consistente no sentido que você não pode pegar alguns axiomas para cada recurso que foi. Eu falei, você está vendo, eu falei, pode devolver o vídeo, tá? Ah, perfeito. Tá bom, então, Pedro. Sei que você Mas só eu, todo mundo. Não, todo mundo pode. Em especial você. Você inclui o todo. Então, mas então uma lista de axiomas ela tem que ser bastante concisa. Basicamente significa o quê? Tem uma lista de frases que eu concordo, você vai concordar com essa verdade.
Eu não posso, a partir de algumas dessas frases, mostrar que a outra é mentira. Porque se eu fizer isso, essa lista está errada, isso não faz sentido, não. Mas, e tem que ser conciso, ou seja, eu não posso com algumas frases mostrar a outra. Porque então não é uma opção, ela é apenas uma demonstração, faz parte da minha lista de demonstrações. Então, isso é importante. E é extremamente desejável a cobertura, não precisa necessariamente, mas é bom que toda frase, toda articulação daquela área do conhecimento possa ser respondida, ou pelo menos possa ser decidida se existe alguma resposta, por instrumentalista de opções. Eu botei que isso é obrigatório porque isso nunca acontece. Então, mas é desejável que as coisas sejam razoavelmente concretas. Seria legal. Seria legal. Infelizmente não acontece normalmente. Então, nessa primeira parte, só a gente dar uma base de todo mundo. O que é, o que a gente faz quando quer se matar na teoria. Então, essas técnicas que a gente pode se matar, foi o que eu falei, né? Se os axiomas, quanto menos o canal mais simples, melhor. Então, se você tiver uma lista muito grande de axiomas, por exemplo, menor, melhor, normalmente melhor. E quando for uma questão muito complicada, você vai ter que pegar uma constante. Você vai conferir se é conciso, vai conferir se é constante. Para trazer boas definições, é importante fazer boas definições. É só. Desculpa, eu na apostila de Alberto Martins, ele fala o seguinte: a zetética é atinente para a diagramização de operadores autojuntos. Ele mostra uma receita de bolo para fazer aquilo. Mas a zetética é uma metodologia investigativa. Então é como você, na verdade, no final de contas, fazer uma construção de fórmula, né? De lista de receita de bolo, só porque é a interna das pessoas, eu esqueci de explicar. Todo mundo conhece, sabe? Mas é isso, então, faz sentido. Tesouras científicas são boas, é só mostrar resultados poderosos. Você quer mostrar resultados muito bons, e você vai passar a usar eles como premissas para novos resultados. Então, todo mundo que fez qualquer disciplina da física sabe que é assim que funciona normalmente. Às vezes, algumas coisas que sabem verdade, mas algumas leis. Vai demonstrando coisas, mostrando novas formas e tal, para chegar em uma coisa grande. Eu não estou grato desses resultados em casos particulares interessantes. Basicamente, são todos exercícios do Griffiths, né? O exercício do Griffiths é isso, né? Ele deu a lei de Maxwell, aí depois ele vai construir outras equações legais usando a lei de Maxwell e pedir para você aplicar isso em diversos exemplos. Basicamente, o que a gente faz para construir conhecimento. E, se possível, aplicar essa teoria com outras teorias vizinhas. Isso é legal, né? Porque é chato você transformar uma coisa em uma conexão com nada. O legal é construir os pontos, né? O Reinaldo, né, falando que o legal é construir os pontos. O Reinaldo é uma pessoa da música. Então, isso é uma coisa que a gente vai tentar falar sobre. Esse slide eu falei um pouco mais demorado, assim, para a gente poder continuar, mas aí vamos continuar com uma coisa mais simples. Eu vou falar, basicamente agora eu vou falar sobre os 20 slides, eu vou falar sobre exemplos que a gente viu na nossa graduação, para que criem na cabeça de vocês, quer saber da graduação, é que vocês perceberem coisas que vocês viram na graduação que talvez não tenham feito certas passagens ou certas conexões que vocês podem fazer agora. Alguma dúvida? Não problema nenhum. Então é o seguinte, vamos olhar rapidinho para o que o Euclides fazia, já que o Euclides começou a fazer isso, vamos dar uma olhadinha. Já tem problema, Euclides, porque quando o Euclides começa com definição, lembra que eu falei da boa definição. Isso é algo que a gente não faz. Porque ele define, por exemplo, ponto é aquilo que é designado a parte. Não define nada, né? Vemos que isso não é uma definição muito boa. Ele sabe o que ele quer dizer com ponto, a gente sabe o que ele quer dizer com ponto, mas não é uma boa definição. Já tem a melhor definição de ponto do mundo, que é do outra coisa, por exemplo, em linha de pimenta você dá uma mesma coisa. Extremidades de uma linha são pontos. Parece que são definições meio esquisitas, né? São definições que você sabe que você aplicou com regra, mas isso está explicado são definições esquisitas. Definição negativa nunca é bom. E tem um postulado 5, que é um postulado curioso, né? Que está escrito de uma forma meio confusa aqui, mas basicamente é o seguinte: se você desenha duas retas, né? E uma reta assim e assim, o tempo agora é coordenado. Tem uma reta aqui e uma reta aqui. Elas são paralelas ou não. Você desenha uma reta concorrente as duas, né? Se o ângulo que elas fazem internamente é de 90 graus, elas vão se encontrar. Senão, não vão se encontrar. Basicamente, isso é o que define retas paralelas. Então, um exercício é mostrar que o postulado 5 é independente dos demais. Já vou ajudar aqui, demorou muito tempo para conseguir demonstrar isso. Então, é um exercício difícil. Mas eu vou dizer que no Euclides mesmo, as definições não são assim tão boas. Uma coisa, pelo menos hoje em dia, a gente olha de uma forma para
para qualquer pessoa da época ou do juiz era certo. E eu vou apresentar um conceito geral que é a trilha dos conceitos. É um texto que eu defini, que eles chamam de fast grip ou big grip, algumas palavras, mas a tradução que eu falo meio que é a trilha dos conceitos. É o seguinte, você tem uma área de conhecimento, você vai estudar diretamente, tá ali, você tem acesso a várias informações, tem acesso a experiências, tem acesso a ímãs, a correntes, tem acesso a algumas leis, você começa a brincar de escola desde tudo. Você tem que botar ordem na casa, tem que começar a organizar esses conceitos de uma forma coerente, de uma forma que seja boa para você poder estudar melhor. Então, naturalmente vão aparecer coisas nessa teoria que você pode chamar mais fundamentais que outras. Então, você pode pegar, passar um mundo que é vários pontinhos, cada um deles são os objetos da teoria. A carga, a corrente, o livro. E as coisas que ligam esses pontinhos são as ideias, são os fatos, as coisas que você observou. São as leis, por exemplo, são o resultado dos seus experimentos. Então, isso é o que eles chamam desses conceitos. E o resultado desses conceitos, quando você faz tudo muito bem feito com uma coisa, é o que é uma teoria. Então, a teoria do magnético é justamente você organizar esses conceitos desse modo, né? Isso você define o que seria uma teoria. Por isso as teorias vão ser diferentes, né? Elas usam teorias diferentes, digamos assim. E aí você pode identificar conceitos fundamentais, que vai ser para inspirar você, pessoal. Um axioma vai aparecer, por exemplo, na física. Muitas vezes, quando você tiver um monte de informações, você consegue ter algumas delas que você usa as outras. Ou pelo menos você são mais básicas das coisas. Enfim, eu falei, as fontes lógicas todas. Então, por exemplo, você tem uma treliça de Euclides. Você tem aqui embaixo você tem D definition, né? D postulado e C é conduto. Né? Então, você define as suas bases do seu conhecimento e vai construindo as proposições. Isso aqui é a primeira proposição do livro 1, a segunda proposição do livro 1, até a 15ª proposição do livro 1. Então, você pode construir de várias formas. Você pode usar, por exemplo, para demonstrar a 15ª proposição do livro 1, você pode usar a primeira do livro 13, a 13 do livro 1, o postulado número 4 e só, na verdade. Ou você pode, por exemplo, usar todos aqui de baixo. Você pode usar só algumas coisas, você pode escolher o que você vai fazer a sua argumentação. Né? Então, isso que seria a premissa. Né? Você tem vários fatos, e as conexões desses fatos são feitas pela sociedade. Tudo bem? Isso não seria um excesso de informação? Você consegue chegar na minha ideia através de vários caminhos? Não, porque na verdade pensa o seguinte: eu quero chegar no 1.13. Mas o que eu usei para chegar no 1.13? Eu usei esses caras aqui. Mas o que eu usei para chegar no 1.11? Você vai fazer o 1.13. Cheguei nesse aqui. Então, na verdade, eu posso dar vários caminhos, porque no fim das contas só um caminho, né? Ou, enfim, posso ter vários caminhos, mas o que importa é que se eu tirar qualquer uma dessas coisinhas aqui, eu não consigo demonstrar. Se eu tirar esse cara daqui, por exemplo, aí o 1.11 não funciona, então o 1.13 não funciona, então eu não consigo demonstrar. O que são as linhas conhecidas? Essa é a primeira porque você pode ter um segundo caminho que você chega na mesma coisa. Mas aí eu não lembro exatamente isso aqui, mas achei. As funções de Marx ou sem adição. Tudo bem. Ou antes ou adição. A adição existe, né? Então, boas definições. Eu já que falou mais definições, vou falar uma boa definição que é uma exponencial, uma definição engraçada. É o seguinte, as pessoas definem exponencial como? Você está na escola, né? E você define soma, como você está na primeira posição fundamental. Aí, por um tempo, você tem a multiplicação, que é o quê? É a soma da coisa. Aí você define, não, vou botar um expoente, né? 3 elevado a 4, quer dizer o quê? 3, 3, 3, 3, 3. Que é o 3 mais 3, 3, 3. É uma definição normal, que a gente costuma ver. Agora, uma outra definição diferente. A exponencial é uma função que leva a soma da multiplicação. Então, né, ela é de exponencial sim, é de x mais y, é de x mais y. Tudo concorda, eu acho, que a exponencial que primeiramente a gente define satisfaz essa definição. Né? Mas, se você parte disso, a gente pode demonstrar certas coisas sem precisar partir daquela ideia de somar várias vezes. Por exemplo, é de 0 igual a 1, né? Porque se eu boto y igual a 0, por exemplo, fica e de x igual a e de x vezes e de 0. Então, é 0 vezes 1. Ou, por exemplo, você mostra que e de menos x é 1 sobre e de x. Então, mostra a mesma coisa. Então, é legal porque tudo isso faz todo sentido você usar, por exemplo, números negativos, números fracionários, até números imaginários, se quiser.
Coisa que não faz muito sentido quando você parte só do pressuposto que a exponencial é você somar várias vezes. Posso tipo, somar metade de alguma coisa, né? Somar 3/4. Isso inspira uma função oposta a essa, né? Que é o L no logaritmo, que é o que transforma multiplicação na soma. É a coisa que faz ao contrário. Ele é o que tem que eu não vou mostrar aqui muitas coisas, mas dá para mostrar que o número de Euler ele surge durante a definição. Isso tem a ver com a hipérbole. Você mostra que a área sobre a hipérbole ela é uma logaritmo, né? Ela satisfaz isso aqui. E aí, se você definir de certa forma esperta, isso, aí você chama isso de logaritmo natural, né? Se você quer encontrar a base do logaritmo natural, né? Ou seja, a base do logaritmo normal, você vai descobrir o número de Euler. Então, tem que você construir conhecimentos e fazer pontes com a definição. Você faz boas definições. Isso eu falei que depende da. Não da esperteza que você está fazendo, mas da visão de usar uma boa definição. Tem um exercício aqui que o exponencial pode ser tipo assim para uma exponencial real. O que é? Estou com medo de estar Não. E é o seguinte, mudei completamente, pulei 2 mil anos, 3 mil anos. Por quê? Porque não aconteceu nada comigo. Basicamente, o que importa pra gente é saber como é que a estimação da matemática. Eu trocou um vídeo, beleza? Teve diversos desenvolvimentos nesse meio tempo, mas nada tão profundo quanto foi feito na escola de Grego no século passado, no século XX, em 1899 ou 420. Basicamente, a Grego tem uma universidade que foi uma das universidades mais importantes do século passado, que existiu. E nela, o Felix Klein, que alguns de vocês conhecem, chamou o David Hilbert para trabalhar lá. E David Hilbert começou a ter acólitos, pessoas seguindo ele, mas não coisas que ele gostava. E ele trouxe para esse mundo da matemática atual a ideia de automatização renovada. Né? Ele fez uma renovação do conceito de automatização. Eu aqui coloquei só várias pessoas que trabalharam com vocês verem nomes específicos, né? Por exemplo, usando, mas tem outras pessoas também, Ferraz, né? Várias pessoas. Foi? Foda-se na Heisenberg, desculpa, mas o mais importante. Mas eu queria mostrar duas coisas importantes, que é o seguinte, dessa camada toda, em 1930, o Guardian Paris escreveu o livro Waterfall, que é o livro que surge a ideia de estrutura algébrica, como foi o Waterfall que falou o Walter. E dentro da educação tutorial, ele tem aquela questão dedutiva, né? Você define uma coisa e você vai construir um monte de resultados sobre aquilo, e depois encontra na natureza, ou na física, ou na matemática, casos de coisas que são fatoriais. E aí todas as coisas que você demonstrou já estão prontas, você tem um monte de informação nova. Foi justamente desse tipo de ideia, né? Inclusive, esse livro aqui, na verdade, é só notas de aula que você dele, né? Por isso que vai sair daí. E o John von Neumann, ele escreve um livro de muito importante, né? Que são os fundamentos matemáticos da mecânica quântica. Não precisa saber alemão para entender, porque matemática claramente é matemática. Grundlagen é difícil de entender, mas Ground, né? Fundamento, né? Você pode fazer em inglês. E Quantenmechanik, que é um livro que tenta muito fazer a axiomização da física da mecânica quântica a partir de primeiros princípios, a partir de axiomas muito mais bem formulados do que a mecânica quântica feita na época. Né? Inclusive, na Wikipédia, diz que essa é a axiomização da física que esse livro fez. Então, eu vou falar pelo da Wikipédia, né? Isso é importante. Então, em 1999, ele escreveu os elementos 2. Ou melhor, em que ele faz uma coisa que é muito legal. Porque, assim, ao invés de fazer com o Euclides, definir as coisas de um pouquinho diferente, uma ponta, que é parte, ele define ponto da seguinte forma: ponto é ponto. É a palavra. Ponto é ponto. A linha é linha, ponto é plano, é só isso. Não tem nada de definição. Linha é ponto. São o que ele chama de funções primitivas. São coisas que você vai, em algum momento, aplicar para o seu desenho da sua vida real, essa coisa assim. Mas não tem mais nada. É simplesmente não tem nada. E tem relações primitivas entre os objetos. Está além, confira, está além, ponto e conferência. E tem vários axiomas que são relações entre essas noções que não querem dizer nada e essas relações que não querem dizer nada. Só que usando essas axiomas, que claramente são inspirados em regras das noções primitivas em relação ao fenômeno, joga nessa você quer reduzir todas as medidas do mundo. Então, por exemplo, o axioma é a cada 2 pontos há uma reta que funciona. Isso não tem nada de confusão, só uniu a palavra reta, daqui na linha, né? Ponto e conversa. Eles vão ter uma relação entre as coisas, sem nenhum tipo de
você desenha tudo, né, você faz toda a axioma, botando símbolos mais éticos que representam esse cara, você vai ver que é coisa emocional. Então é axioma no sentido de aceite que esses caras satisfazem essa regra. Esse caso parece a definição, né? No sentido de se falar que 3 caras de definições são todas unificadas. Mais fácil de ser são 3 caras, 3 relações e relações de 3 que são. Então são 20 axiomas, eu vou 21, mas um deles eu vou justificar que era mostrar. Ou seja, ninguém correu se eu pegasse uma coisa na cara e mostrar que eu então isso foi em 1999, 1999, e a partir daí começou as ideias, mas vamos falar mais da física, do livro muito mais profundo. Porque essa galera não está envolvida. Então, um exemplo, só que eu botei maior, eu vou ter muito tempo. Não, 20 e pouco minutos. Estou fazendo uma frase tanto. Eu achei que eu. Mas basicamente é o seguinte: toda a matemática, mais vezes matemática, ou gastar matemática, em geral, é aqueles conjuntos. Aqueles conjuntos, você não define o que é um conjunto. Mas também, porque ele não tem como você aprender a definição. É muito difícil. Você parte dos pontos que existem as coisas mais comuns. Você vai criar relações de texto. Por exemplo, a primeira opção, a gente tem 2 conjuntos aí que são iguais. São os mesmos elementos. Você fala, isso aqui pode parecer uma definição de igualdade, né? Uma definição de conjunto. Mas você vai dizer que tem nenhuma das duas coisas. É uma opção que é igualdade, uma coisa que você entende o que é. Ou seja, mesmo quando você vai sistematizar a teoria, a matemática mais pura possível, você tem que passar as coisas que a linguagem vai ter que te ajudar. É diferente do que o pouco feito do que essas extrações são muito importantes para construir a arte da matemática em geral, a aplicação dos conjuntos importantes. Você tem uma explicação que basicamente é o seguinte: você constrói qualquer conjunto se tiver uma regra para escolher os elementos do conjunto. Como, por exemplo, um dos números pares ele tem todos os números x, então x sobre 2 é aquele. Ok, né? Acabou de explicar. Agora, se você só tiver essa regra, você faz o seguinte: se é que tem um conjunto U, tal que U tem todo elemento A, tal que A não tiver U, aí é problemático, porque se ela não tiver U, A está em U, por definição. Mas se A está em U, A não pode ter U. Isso é equivalente ao parágrafo barbeiro da versão matemática. Né? O parágrafo barbeiro é aquele que é: se tem uma cidade, tem um barbeiro que corta a barba, né? De todo mundo que não corta a barba. A pergunta é: quem que corta a barba? Porque se a pessoa não corta, se ele não corta a barba, ele tem que cortar. Não vai dizer que não tem barba. Então, isso é um parágrafo importante. A barba dele não foi. Sim. O barbeiro é melhor, pode ser. O papel foi iniciado por ele. Às vezes, está sujeito Não, tudo bem. a Ele justamente falou, alguém respondeu isso, tipo, eu vi que fala, alguém respondeu isso. Isso foi muito sério. Enfim. Na verdade, você tem que mudar os seus axiomas se eles estão causando problemas. Então, o que você faz, né? Você muda esse axioma para ser o seguinte: ao invés de escrever que todo elemento A, tem todo elemento A que é subconjunto de um outro conjunto. Então, você escreve x tem todo, ao invés de dizer que o P tem todo x, tal que x sobre 2 é z, tem todo x em F, tal que x sobre 2 é z. Então, você resolve porque não existe um conjunto dos conjuntos, você não consegue definir esse cara. Então, você não consegue escrever essa frase, a frase não faz sentido. Então, você resolveu o problema do mais fácil possível. Tem um problema, você faz o que não tem sentido, e você precisa se preocupar com ele. E aí, então, aparentemente, a matemática você pode construir coisas consistentes, né, coisas completas e tal, ou não, porque você pode demonstrar na matemática que se um sistema tem resultados de aritmética, ou sim, isso não precisa simplificar muito isso. Mas o Gödel demonstrou 2 teoremas interessantes: que se o sistema formal, né, ele for usar aritmética, ele não pode ser afirmado como completo. E se ele for completo, mas você vai dizer que você deve dizer que ele é consistente, ele não pode mostrar para consistente. Então, por exemplo, os axiomas de FC, né, que são esses daqui, o Melo Frank, que é uma ação da escolha, não consegue demonstrar a hipótese do contínuo, por exemplo. Mas, se você só pegar ZFC mais a hipótese do contínuo, você consegue demonstrar a consistência do ZFC. Só Zé Melo Frank não demonstra a segunda escolha, mas ele Melo Frank, a segunda escolha, demonstra a consistência de Zé Melo Frank, sem a segunda escolha. Então, você não consegue, só no brasileiro, você vai demonstrar que ela é consistente.
Então a matemática aparentemente tem alguns problemas. Porque você, nessa teoria que a gente faz na matemática, você não pode seguir só com uma teoria de axioma, você vai ter que axiomas são constantes. Então você vai ter que ir na fé, que você tem que funciona. Aqui, um leque. Como é que eu falei, você consegue, toda afirmação, você consegue não só, você consegue decidir se é verdadeira ou falsa. Toda afirmação tem uma resposta, né? Mas isso é o que importa mais, né? Que é a questão da consciência. A gente vai voltar nisso depois, a gente vai encontrar um equivalente, a gente vai falar sobre o equivalente de mais ou menos de física. Estou falando muito, então tem que. Essa parte vai fazer comigo. Porque eu quero falar dessa última parte aqui um pouquinho. O Hilbert, em 1900, ele teve uma palestra que ele falou de 23 problemas muito difíceis de matemática que teriam que ser resolvidos. E é muito engraçado essa lista, porque tem coisas tipo resolver o problema mais importante da história da física, e o outro é tipo assim, mostrar que o grupo abeliano tem 8 curvas não diferenciáveis na quinta ordem de aproximação. É tipo, porra, né? Foi mal descoberto, eu não sei o que. É muito esquisito. Mas vocês problemas, inclusive, demonstrar a consciência dos axiomas de aritmética é um dos problemas. Um deles é o seguinte: criar um bom tratamento axiomático, matemático, para os assuntos da física, em dois contextos, sobretudo. Um que leva a grandes probabilidades com um modelo de solução, um limite na probabilidade. Você chegar em ferramentas de estatística, e a axiomática como o Oroz faz isso razoavelmente bem, pelo menos isso é considerado uma boa solução para essa parte do problema. E o outro que é uma teoria rigorosa para a função de transição, que leva a dedução harmônica para a lei de movimento contínuo. Isso é que, quando a gente faz, por exemplo, física atômica, não dá. Você pode levantar. Eu com medo desses dois aí, né? Estão conversando aí, não parece Então, basicamente, a gente tem que fazer no final dessa palestra resolver os problemas e mostrar que, claro, a gente vai fazer. Onde começar? Já foi assim de evolução hoje. Onde começar falando sobre os axiomas, né, na física? Mas por Newton, né? Porque tá mais comum de começar. Né? Se você pegar o Wikipedia e pega a primeira parte do Wikipedia, depois de definir as coisas, o título da sessão é Axiomata Sive Lex Modus. Axiomata só é só lista de axiomas, né? Seria doença de axiomas. Sive é só ou, né? Esse vai ser ou. Então axiomas ou leis de movimento. Você vai definir as leis de modo como então, por Newton, os não são axiomas. Ele não quer dizer discorda desses axiomas, mas eles são mais próximos, de certa forma, não são os comuns euclides, no sentido de que eles são bem razoáveis, dentro do contexto que eu estou fazendo. Então, por exemplo, tá, só para Newton, não vou ler, porque eu relativo. Isso porque eu acho que eu nunca entendi aquele livro do modo como o Newton escreve. É muito difícil. Só o Martin Guinness entendeu aquilo, então tá bom, vou escrever o livro de uma forma melhor. Mas então, em Newton aparece isso. Então a gente pode estudar esse livro como axiomas. Mas ele usa a palavra lei, não axioma. Ele usa axioma e lei. Daqui a pouco vai ser só usa lei. Ele pode discutir um pouquinho do que é a diferença entre axioma, pelo menos no contexto pragmático. Então, por exemplo, o que é a segunda lei? Tradução livre, a gente como está escrito na Wikipedia, a mudança do movimento como uma força matriz impressa e se faz segundo a linha reta proposta por essa força. Eu botei a notação isso numa notação atual, digamos assim, né? Curiosamente, já foi essa evolução hoje, que está que vetorial, o vetorial na questão da direção, né? Dizendo que a força é proporcional à mudança do movimento. O movimento seria a velocidade. Então, basicamente, isso aqui que ele está descrevendo. Você pode usar muito sobre isso. Por exemplo, bom, a gente sabe que ele coloca massa, né? Então, a massa é só uma constante de proporcionalidade dessa linha. Às vezes, a gente utiliza uma definição de massa. Não é uma definição de velocidade, né? Porque faz sentido, de força, né? Se você botar a massa, e ele fala de massa também, então muito difícil de ouvir como você fala. Então é difícil entender o que ele quer dizer massa do Euclides, porque ele tem um livro, eu botei aqui estudando massa já, né? Que é o que é força e força, né? E isso é uma discussão absurdamente complicada. Né? Então, se você olhar o início da física, do que da axiomação, a forma como ele faz, que é mostrado no Descartes, então, lá no início do estudo do método da Descartes falando que você tem que pegar só a consciência absoluta, que é basicamente as coisas dos axiomas. Ele não faz isso, ele ninguém entendeu nada do que ele fez. Então, é muito fácil de falar de lei de axioma nessa época.
Por exemplo, o Luiz Kepler também tem muitos problemas sobre ele, tem muitas questões sobre o Luiz Kepler. E ele é termodinâmica, elas têm curiosidade também. Mas eu decidi que eu vou falar, mas vou falar que esse momento é muito complicado para entender a física dessa forma. Eu tinha falado algumas outras coisas da cosmologia. A consciência da energia, por exemplo, né, ela é uma coisa que a gente sempre considera. Sempre considera a energia. Para forças conservativas, é fácil demonstrar. Sempre pega essa energia comum, vai pegar o 500 no fechado. E você mostrar isso aqui. E essa quantidade aqui, para qualquer intervalo lá dele, deixa eu escrito nesse caminho, né? Aí o potencial desse tipo da força, ele é conservativo, então mais essa quantidade aqui, é constante, né? Em todos os intervalos de tempo. Então isso é uma conservação de energia demonstrável, bacaninha e tal. Uma definição que a gente viu, né? Talvez, para a força conservativa. Só que se não for conservativo, você fala, então eu tenho trabalho, né? Que é o cara que não deixa de ser conservativo. E igualmente é conservativo, que não conservou o meu trabalho. Então, a gente tem muito que demonstra essa energia, né? Vários lugares a gente coloca essa energia como uma coisa mundial. Então, até você pode falar essa energia, é arquétipo físico, eu vou falar que eu fumo físico. Porque realmente é até naquele sentido até com isso, é fundamental, é primordial, você não vai deixar. É a coisa que está ali no universo, é a descrição de todos os fatos do universo que foi envolvido, né? Então, por isso eu coloquei a energia arquétipo físico. Então, tem axiomas que não são leis que estão no livro de texto, que você vai pegar e vai ler as leis de Maxwell e vai descobrir um axioma. Tem coisas que você faz o tempo todo, a gente faz o tempo todo, a gente não vê. Que é um axioma, é uma suposição. Na verdade, você não precisa supor. É um postulado de Einstein, por exemplo, a gente quer ver as questões do universo. É um axioma, é um postulado. Você pode discordar. Só que você não deixar, não tem muito plano agora, tem que testar se funciona, jogar uma pedra lá, vai cair do mesmo jeito que na Terra e levar para lá, vai ser a mesma coisa. Então, tem várias coisas que a gente fala, e a gente fala de um princípio postulado, de várias coisas assim, que na verdade a gente está com ele. E eu ia fazer uns comentários rápidos, que eu vou ter que do lado vai ser um tá bom, que eu vou fazer, afinal acho que eu não. Quase 40 minutos. É o seguinte, tem várias coisas mecânicas, né? A gente faz mecânica clássica de newtoniana, né? Tem mecânica que a gente faz em física, a gente faz mecânica clássica 1, dependendo do professor, se for falar de mecânica clássica 2, 3 também, tá? E elétrica, você vai mecânica clássica, se for falar. Mas é o seguinte, eu posso definir trabalho, mas trabalho eu defino dessa forma esquisita aqui, né? Então eu estou somando as forças, né? O x é a componente da força, né? Em x. Eu estou somando o XYZ para N partículas. E eu fiz aqui uma regra da cadeia, né? Disfarçada, para escrever, ao invés de escrever composição, né? Escrever o trabalho na composição, uma força de deslocamento, é força vezes uma força, eu vou chamar de QF, uma força generalizada, que é essa coisa aqui, vezes uma coordenada generalizada também, que não é essa composição. Então, Q não é necessariamente um incremento, não é necessariamente de força, D que sim, não tem dimensão necessariamente de distância, mas os dois multiplicados têm dimensão de trabalho. Então, isso é uma forma de eu reescrever em novas coordenadas a ideia de força. Né? Então, minha força generalizada, por exemplo, utilizando esse modelo de Wigner, é isso aqui. Né? Basicamente, a soma das partículas, de todas as componentes, né, da força. Esse modelo de Newton vezes a derivada parcial. De tais coordenadas espaciais em determinadas coordenadas. Isso pode ser ângulo, enfim, pode ser velocidade, etc. Se não puder essa conta popular, não faz sentido. Mas se eu pegar isso aqui e resolver isso aqui, e abrir esse caso, essa regra da cadeia, as outras posições, muitas coisas chatinhas, eu chego nessa equação daqui. Podem lembrar as coisas de cima, aqui no trabalho. Basicamente é o seguinte: o que é isso aqui? O somatório meio de mx quadrado, todas as coordenadas para todas as partículas. Isso é energia cinética do sistema, né? Isso é energia cinética. Então isso aqui a gente chama de K, né? Definindo isso aqui como K. Isso aqui como K, eu tenho aqui a força generalizada, que é uma equação que depende apenas da energia cinética. Eu posso considerar se conserva, eu suponho que se conserva essa energia. E é igual a essa força generalizada. Você calcular esse K, você calcular o Q. Basicamente isso é. Se eu quiser, eu posso dizer que é uma força conservativa, né? Tem um potencial dela. Aí se eu tiver, eu escrevo Q igual a minha unidade de 1, e se eu definir o L igual a um K no sul, eu tenho um superior a 2. Então é assim que a gente pode passar dessa 2 minutos para o superior a 2. Não dá para ver, né? Não precisa fazer mecânica agora, um simplesmente para fazer essa equação aqui, que é muito melhor em vários aspectos. Né? Aí, esse é um exercício que é fictício para fazer. Você pode mostrar que a causa é constante. Então isso é uma forma de processamento de energia. Né?
ser a ser conservativa, né? Para poder mas tem formas de fazer equação, né? A gente faz na equação, a gente não faz assim, a gente escreve esse cara aqui, que é a funcional ação, a gente esteriliza ele e a gente encontra essa equação. Eu tenho outras formas de chegar na minha equação. O que é mais fundamental para a gente? A gente tem duas formas de fazer mecânica, pelo menos. E tem duas formas de chegar na mesma equação que a gente vai fazer mecânica, qual é melhor. Né? E aí que tem o caso do estudo de redução, como que reduz as teorias em teorias mais partíveis. Então tem a fonte hotel, porque é relativo ao resto é o seguinte, né? Quando você bota em relatividade especial, ou quando você vai tendo outras coisas, a verdade não funciona tão bem. Mas mecânicas utilizando esse tipo de princípio operacional funcionam muito bem. Quase sempre funcionam muito bem. Você pode escrever a Lagrangiana que vai dar as equações de máquina. Sabe muito bem? Você pode escrever a Lagrangiana que vai dar a equação de Schrödinger. Você pode fazer um monte de coisa que esse coletivo não tem esse poder todo. Então, por mais que seja equivalente à mecânica clássica, a partir dali, mecanicamente, é a utilização da crítica. Isso não foi esse sentido. Então, talvez o próximo aspecto mais fundamental. Talvez não. Isso é uma coisa muito da opinião de cada um. Só que se você entende esterilizar uma certa quantidade, a natureza da pessoa esterilizando quantidades, você consegue tirar muita coisa dele. A gente faz esse tipo de conta que vocês fizeram, talvez não. Então, o que é? Essa é a pergunta que a gente vai botar aqui. Então, vou pular isso aqui, porque tem muita coisa. E aí, toda palestra, né, de física, tem lei de Maxwell. Todas, pode. Então, por exemplo, a lei de Maxwell são um tipo de axioma também. Na axioma você vai ver a sua possibilidade, né? Isso é uma das caras. Nesse lei de Maxwell, foi? Tudo nessa lei de Maxwell, a lei é dois triângulos. Tem algo com X também. Não, não tem embora. Eu escrevi assim porque eu tinha muito documentado aí que tá tipo assim, eu mesmo era faltando. Acho que tem algo ali embaixo. Tem que saber. Pois é, verdade. É porque. Esqueci. Mas basicamente essa é a nossa lei de Maxwell, e nesse sentido, essa lei é uma lei experimental. Por que a diferença de lei de Newton? Por que essa lei de Newton é a lei de Newton? Não é que elas são evidentes, mas você consegue logicamente construir elas pela ideia do mundo, né? Parece razoável, né? O movimento que você vê, por exemplo. É interessante. Agora, não tem como você achar intuitivo que o Roth de N é derivado de Newton. Não tem como ser intuitivo. Não, você pode fazer experimentos e que vão te revelar essas coisas. Né? Inclusive, o negócio da redução lá. A gente escolhe lei de Gauss ou lei de Newton, né? Na área estática, elas são equivalentes. Mas a lei de Gauss não. A lei de Gauss não vai, né? A forma da lei de Gauss funciona. Então é muito melhor escolher a lei de Gauss para cá do que a lei de Newton. Então, até que Mas assim, você não consegue. Perdão. Você não consegue usar as equações de Maxwell e demonstrar isso como certo? Mas é só lei de Gauss. Não, mas eu pego o contexto geral. Ele faz mais da região. A região que a lei de Newton funciona. Mas a lei de que é a lei de Newton como é Newton. Tá, você vai ver. Não, eu fiz Tá, já tem só então, mas ele chamaram lei de Coulomb para. Pode chamar. Não, se quiser, você pode fazer as integrais de FMM. E você resolveu as papéis de massa, não precisa nem. Só bota as duas integrais de FMM, que são do universo inteiro com as cartas de corrente, e resolve tudo. Mas eu acho que assim é um pouco. Isso é um pouco mais intuitivo que as integrais de FMM. Eu gostei. Mas enfim, está sendo que pode ser experimental. Isso aqui tem caráter lógico, no sentido que isso aqui é uma conceito da cátedra, né? Não tem a cara de se conservar. Claro, eu não quis que ela se conservasse, né? Pelo menos o que é você vai olhar, tem um motivo para isso, né? As leis de Kirchhoff são basicamente uma coisa, né? Você faz leis de Kirchhoff na escola, fazer das máquinas, mas é só conservar. E o seguinte, pode ser, sim, eu pegar a forma dele, pode ser que você tenha uma teoria que queira poder ser consistente. Por exemplo, a gente costuma começar a escrever dessa forma aqui, né? Dessa forma. Que pegando a forma integral, né? A integral de linha do V, uma certa periana, é uma V0 vezes IE. E aí você fala, é a corrente enclausurada. Nós chamamos de corrente enclausurada. A corrente que atravessa a superfície cujo módulo é essa periana. Né? E aí você consegue, utilizando um capacitor, mudar a consistência.
Porque se eu escolho a covariância disso aqui, faço uma corrente dela, normalmente. Se eu escolho a covariância com a superfície, funcionando essa bolha aqui, não a vertical passou, uma corrente nenhuma. Então, os benchmarks parecem um pouco simples. Só para saber que eles têm dois casos diferentes. Mas aí você pode usar as corretas, averiguar se é o da casa. E você encontra que o J pode ser escrito também, e você encontra exatamente. Você corrige a lei de Gauss, a lei de Arquimedes, passa isso aqui, para isso aqui. Então, você mesmo na física, a gente faz muito isso, a gente pega um sistema de ação, mas a gente vê se estão consistentes, senão a gente consegue. Talvez quando a gente veja, a gente não veja assim, né? A gente não acha que é esse o processo que está feito, mas isso acontece, a gente faz isso. Aí uma coisa absurda, simples, é que na física e na matemática você tem uma coisa boa vivência. Então é o seguinte, matemática a gente gosta que tudo matemática esteja de acordo com a teoria dos conjuntos, ou das categorias, mas tudo mais ou menos tem coeso. Não pode ter uma área da matemática que é completamente contradiz a outra. Isso pelo menos a gente não tem um luxo. Na física acontece realmente, mas na física o que importa, né, isso é o Hilbert fala naquele trabalho também, é que ela tem que ser pelo menos coesa com os vizinhos. Então, por exemplo, a interessante dos gases tem que ter harmonia com a termodinâmica. São teorias diferentes, só que elas são casadas, elas conversam, elas fazem sentido, elas são próximas dos sistemas de adição de função vai servir para entender o outro. E quando a mecânica quântica está em produção basicamente tudo que já foi feito, né? Qualquer outra coisa do magnetismo, a mecânica clássica é contra a mecânica quântica. Agora, aqui deve 50 minutos. Ó, 46? Tem uma hora e 15. Uma hora e 20. Tá, eu vou pular isso aqui. Mas basicamente você. Exercício 4. Quanto eu você encontrar, diga qual é o exercício, tá? Eu vou pular isso aqui. E um exemplo simples que eu vou falar muito simples é mostrar assim: parece que a gente fez, foram reinterpretando coisas da física para parecer que são automatização. Mas a gente pode fazer uma coisa legal, que é uma automatização da dilatação térmica, utilizando só algum princípio. Então, suponha que você tem uma barra na L e você vai supor duas adições. O comprimento é uma função da temperatura. Então, se eu esquentar, ela vai dilatar. Se eu esfriar, ela vai diminuir. Ou o contrário, mas nesse caso, não precisa tratar. E há uma função L de t t0, Lzinho de t, é igual a isso. Ou seja, se eu tenho uma barra na temperatura t0, eu preciso multiplicar uma função que depende das duas temperaturas, a nova dt, eu encontro essa aqui. Se pegando L de T2 que é dessa forma, que é exatamente isso aqui, só trocando o T de T2 e T0 de T1, eu posso pegar agora esse L de T1 e escrever dessa forma. Vou colocar aqui em cima. De modo, e também é importante, né, que o L de T0 é simplesmente ir de 0 para 2 também. Tanto faz ir de 0 para 1 para 2 ou ir de 0 para 2. Na verdade, eu tenho essa relação entre essa função L. Se eu supor mais uma coisa, que é que na verdade, essa função não depende só da temperatura, mas sim da diferença de temperatura. Isso pode ser localmente, pode ser que eu tenha uma função para 10 graus a 50 graus, 25 graus para 100, ou vamos supor que quanto que o regime que não muito semântica. Então, essa afirmação aqui vira afirmação exponencial. Porque se eu multiplicar essa por essa, dá a soma delas. O termo corta e fica aqui de T0. Então, isso é definição exponencial. E se é definição exponencial, como a gente já falou antes, não é essa lei, é uma lei exponencial. O L de delta t é exponencial de um alfa, que é uma constante qualquer, que eu vou experimentalmente pegar uma barra mental e esquentando ou não. E aqui dando isso aqui. E a gente já tirou algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, o L de 0 é 1, que é óbvio. Porque se eu não ter temperatura nenhuma, não vai dar nada. Então, já tinha algumas ideias, né? E se, a mesma coisa, né? Se eu esfrio, eu tenho que diminuir o tamanho do mesmo modo com a velocidade quanto eu esquento. Né? Se eu esquento 10 graus, ela vai aumentar um pouquinho, se eu esfrio 10 graus, ela vai diminuir esse tanto provavelmente para tomar os cubos de temperatura. Que é essa informação aqui, que vocês devem lembrar talvez, que foi quando a gente descobriu fechando na definição exponencial. Agora, vamos poder experimentalmente o alfa um pouquinho, né? De modo que esse L funciona. Tem que vir pra cá. Pode ser.
Enfim, então, isso é legal, então eu posso escrever o seguinte, né? Um mais alto que a D, eu expandi o mecanismo da informação. Ora, então, L de T mais delta T é o quê? O L de T. Mas alfa delta T é. E a gente vê dessa forma, né? A gente vê dessa forma. É um caso específico. Só que vocês, se a gente, se eu também, né, quando tivesse descoberto isso no livro, soubesse pensar no mesmo eu não pensei nada, eu poderia ter o seguinte: vamos fazer um teste de consistência disso aqui. Vamos enxergar de temperatura só um pouquinho, né? Fala. 2 graus. Quando você faz isso, multiplica essas duas coisas, não dá 1, que é o que vai acontecer, né? Dá 1 menos alfa quadrado do T quadrado. Então, se eu esquento e desfio um pouquinho, na verdade, minha barra forma tranquila. Então você não. Assim, antes você tinha pegado na função de termo só termos com alfa. Então, alfa quadrado é zero. Não, é o seguinte: quando eu olhar isso aqui, eu achava que isso aqui era a realidade. Sim. Achava que isso era a realidade do mundo. Então, era pequeno, beleza, mas não era zero, né? Só que mesmo que fosse pequenininho, se você colocar os dados no real, né, você ia ver que em algum tempo, chegando os final do dia, né, em anos e anos a fio, essa cadeira ele não faria de ver. Não acontece. Sim, mas é que quando você expandiu, você jogou o alfa quadrado zero. Mas você eu não estou falando isso, eu estou falando o seguinte. É óbvio que quando você esse cara é zero, né? Mas se eu nunca soubesse o negócio exponencial, se eu só estivesse pegando no livro texto, pegando essa expressão aqui como uma igualdade, ao invés de uma coisa, eu não teria motivo nenhum para supor que o alfa quadrado é zero. Beleza, é pequeno e tal, mas teoricamente isso é muito absurdo. Teoricamente as coisas foram diminuindo, né? Por causa da temperatura física. Eu estou falando só que se você tivesse dado isso lá, hoje talvez nossa lei não seja exata. Talvez isso seja apenas uma aproximação de uma lei, que quando eu colocar aqui nessa temperatura, vai dar exato. Que é as casos que você multiplica das coisas aqui, não. Então, tendo pulado isso tudo, não, tem que clicar aqui. A bateria está acabando, mas como se eu estou carregando? Não estou carregando, né? Desculpa, gente. Não botei para carregar essa pessoa. Bom, temos então 8 minutos para fazer essa metade da apresentação. 1h10. Tá. Vamos lá, obrigado. Mas quem quiser ir embora, pode ir embora à vontade, já deixa nós. Agora a apresentação não queria fazer. O que foi? Vocês olham no computador. Então vamos mudar. Não vou mudar também. Elas só vão comprar se vocês saírem. Aí vocês olham no computador. Pois é, sim. Agora a apresentação não queria fazer isso. Que é. Não. Alguém acha que o negócio é evidente? Todo dia pra mim. Fiz um plano. Eu ia falar sobre a história, né? Depois do plano, mas, basicamente, o cara vai entrar na caracótica, beleza? Você vai ser mais famosa, aí uma maçã muito legal, né? Mas, poxa. Não entendeu. O que importa, lembra que eu falei de cursos de escola? Eu falei sobre como é que isso é matemática. Mas aquele mesmo pessoal não é física, mas não conhece ele não por alguma coisa de quântica. Porque a condição de Bohr na Fera, tem 2 nomes ali. Você tem quântico, você quer por isso mais é quântico não, mas tem pessoas ali que vocês conhecem da quântica. Então, foi essa galera que fez a mecânica quântica, o tipo de mecânica quântica. E isso trouxe a quântica uma grande distância objeto. Especialmente o Schrödinger fez algo diferente de fazer a mecânica quântica como uma bola, né? Equivalente à mecânica objeto, que era uma coisa mais objeto. E o Marconi falou, o Heisenberg falou, caraca, criou um negócio muito legal para fazer mecânica quântica, não sabe como é que é esse negócio aqui, eu funciona desse jeito. A Marconi falou, é matriz. Eu não tinha vergonha nada, né? Não sabia que era vergonha, porque é matriz, eu gosto da matriz. Então me mostrou que era matriz. E aí entrou o fato que vocês aprendem na ordinária quântica, né? Culpem o Max Born. E basicamente, o que importa é o seguinte, né? Várias coisas foram formuladas para a aplicação da mecânica quântica, tanto do ponto de vista de criar bons fundamentos, boas axiomas, como um bom conduzir da matemática que a mecânica quântica trouxe. Né? Então, eu coloquei a aproximação com os dois princípios. Logicamente, então,
definiu-se corretamente o que foi definido. A análise funcional nossa do Freitas, né? E foi demonstrado esse teorema que é muito importante para os operadores algoritmos ilimitados. A gente costuma ver o limitado em cálculo, mas ilimitado limitado é x, né? Importante é falar isso. Deixa eu explicar muito o que é análise funcional. A frente junta a gente vai falar, né, mas assim, uma coisa diferente. O discurso da é o suficiente para por isso eu acho que o que é mas a análise funcional basicamente essa área da matemática tinha várias coisas que estavam estudando, inclusive as integrais, problemas, basicamente é álgebra linear 5, né? Álgebra linear quando você ao invés de pegar os operadores de um R3, R4, ou um C3 ou um C4, você está pegando os quatro da dimensão infinita. Então, como é que quando você fazer qualquer coisa, por exemplo, de Fourier, né, de métodos, você está trabalhando com a forma normal, você está escrevendo as funções, uma base de funções. Por isso, é o tipo de coisa mais normal para trabalho. Então, faz tudo. E visualmente, né, porque eu falei, né, você está botando uma nova princípio físico na realidade. E por isso, né, esse debate, tudo isso tem coisa também que fez que a quantidade de fração passada passar por influência algébrica. A gente vê muito, né, o Paulo vai falar isso muito dele, né? Acho que as pessoas também falam diferente, mas muita gente que o Paulo sabe que vai fazer isso. Então, mas é o seguinte, se você pegar um livro de quântica da relação Cohen, isso é muito inspirado no Cohen naquele livro que eu falei da função matemática da quântica, né? Já fala dessa teoria. Ou seja, se você acha que o Cohen faz isso, acho que foda-se. Só não enganado com ele, porque é muito bem. Mas a gente vê que esses são os postulados que eu vou essa série de postulados para funcionar no Então, os estados de sistema são os 4.000, que são os QFCs, os observáveis são os operadores, os valores são os que você observa, tem a regra de Bohr, a equação do Schrödinger, né? Tudo faz como é colocada, pode ser os operadores variando, pode ser os vetores variando, né? E o postulado de projeção. O postulado de projeção eu não vou falar sobre ele, senão na palestra de projeção vou falar sobre. Mas isso não pode ter essa. E o que eu quero fazer nos próximos 10 minutos, é o que a gente está falando, vou ver com muito. Mas, João, eu acho que você falou no começo, mas qual seria então a diferença dele axiômico postulado? Tem muita, não. Na verdade, é porque as pessoas não postularam nos contextos das pessoas hoje. É que nem lei, certo? Cada lei tem uma relação muito diferente, né? Do ponto de vista lógico, do ponto de vista lógico. Só tinha que falar de 10. Essa diferença do postulado, então você colocaria ele na sua lógica. Se você bota no início da sua lógica, você pressupõe que deve o postulado, você fala ele como a consumação da sua lógica. Então, o axioma, você está indo no início, você já concorda que essas coisas funcionam assim. E eles têm esse é o axioma. O postulado para que ponto isso funcionando, eu tenho isso no final. Pode ser, mas por exemplo, o postulado de Einstein ele é um axioma. E os postulados de Einstein são axiomas. Tem axioma. Enfim, eu acho que tem como você limitar essa coisa assim. Eu acho que você pode considerar mais do que primeira pauta. Depende do seu grau de certeza, né? Tem muita certeza de que axiomas são feitos. O postulado, se você tem gente que questiona, que eu tô falando, cara, você não porcaria, cacete. Não à toa eu discordo da tua produção. Jogo de versão é uma construção. Então vamos fazer o seguinte: o que a gente faz na nossa panela? Se você vai olhar o meu que eu tenho para ver se eu vou falar, tá bom, fala 10 minutos, posso falar? Oi? Tá bom, 10 minutos então. Não, bem, eu vou tentar falar as coisas. Mas basicamente o seguinte: o que importa? Eu vou falar do que importa dele, não importa. Quando você vai fazer clássica, newtoniana, basicamente igual aquela lagrangiana que a gente conversou mais cedo. Você vai escrever QI de ponto, você usa QI P. P pode ser um momento normal. E todos os estados possíveis serão determinados pelo conjunto de QIs P's de todas as partículas que estão convergindo, né? O sistema que define por isso aqui. Perceba que eu utilizei uma escada
da opção da especificação, né? É meio esquisito isso aqui, na verdade, mas... Toda quantidade física, segundo, vai ser associada a uma função que pega o estado do sistema, né? Que pega os seus Q, seus P's, e diz qual o valor daquela quantidade física naquela configuração. Então, a energia, por exemplo, é uma função desse tipo. Né? Ela vai pegar a configuração e vai te dizer qual que é o resultado. Em especial, por exemplo, pode definir um tesão que só pega a primeira entrada ou um tesão que pega a segunda entrada. As funções elas pegam informações do seu sistema. Esse espaço central de isso aqui, né, que é o funções contínuas que é a VSN, os problemas que tem por aqui. E elas estão tratando essas duas propriedades aqui. Simplesmente a minha. Essa se não importa mais, né? Primeiro é linear. E o que é legal é o seguinte, né? Essas funções, como você vai resolver aquelas funções a partir da equação de Liouville. Então foi isso que eu saber para a gente prosseguir. Isso aqui é o parênteses de situação, logo eu vou explicar o que é, então pode usar já tem. Então, foi o seguinte, o que eu vou fazer para quantizar? Eu vou fazer para levar a melhoria do meu quântico. Uma diferença função da quantização, que ela leva aqueles caras aqui, né, esses caras para baixo, e operadores de quatro períodos, porque é isso que a gente está fazendo, de acordo com a eleita quântica. Né? Essa função, vou supor que é linear. Vamos colocar simetria do operador, porque o operador pode mutar, pode ser A vezes x de A. Só que não é clássico, xp é o mesmo que px. Então eu preciso simetrizar esse cara forçadamente. E ela preserva uma das funções. Eu vou colocar isso no próximo slide para ser mais fácil. Mas só com essas duas primeiras coisas, né, ser linear e ser simetrizar operadores, para composições polinomiais desse tipo de função, que está aqui, né, só com as propriedades que já mostra aqui como é que eu faço para passar para a quântica. Eu simplesmente troco todo mundo no chapéu. Eu pego as funções normais e posso produzir. E assim funciona essa condição por enquanto. Né? Basicamente, né, a terceira propriedade, que eu vou fazer a forma das funções, só quer dizer que se eu tenho uma função, por exemplo, singular, polinomial, quando eu fizer essa função composta com uma função clássica, né, de medição clássica, ela vai ser a mesma coisa que esse A elevado a N. E quando eu fizer na quântica, eu vou ter um limite só para diferenciar o A e eu vou trocar esse limite. Então, pode ficar igualzinho. Então, basicamente, aparentemente, a próxima passa para a quântica é simplesmente trocar todas as funções que pegam a informação do sistema com jogar. Todos os dois. Aí você vai formar um operador. Então, prática. Você vai achar o mais simples possível. A cada grandeza física, você usa um operador para a C característica que você está associada com carinho, né? Uma função que está descobre o valor. Agora você usa um operador. Em especial, essa automatização, ela vai levar o Qzinho, vou chamar Qzão do chapéu, Qzinho do chapéu, e ela leva aqui para esse equação um múltiplo, eu coloquei esse constante simplesmente porque já vai explicar por quê, do computador no imaginário. Então isso a gente já viu quantos, a gente fez mais ou menos, como isso é muito difícil, acho que eu tenho outro código aí, então eu vou se colocar no E o equação definido aqui, né? Ele é essa explicação dessa ordem de derivadas, né? Então, por isso tem que ter essa constante, né? É que eu estou dividindo dimensionalmente por Q e por P. E aqui não. Então, eu preciso de uma constante que tem a dimensão para poder fazer a dimensão. Já que o computador não tem dimensão. Então, por exemplo, né? Se eu pegar aqui A igual a Qzinho e B igual a Pzinho, esse cara aqui dá 0, esse cara aqui dá 1. Então, tabela. Quando eu levo isso para a quântica, eu tenho que o Q e o P juntos vão dar uma delta também de I sobre essa constante densidade. Esquisito, né? Porque antes era número, agora tem I no meio. Antes era real, agora tem I. Isso é mostra que é mostra aqui. Intrinsecamente os dois imaginários. A segunda regra é uma regra tão simples quanto o primeiro, né? Ela só leva os status em vetores. Já que o outro era pontos nos espaços, né? Pontos mais, agora são vetores. O que torna uma coisa esquisita, né? Porque antigamente eu conseguia aplicar, eu aplicava a minha função, falar. Fonte type ali, né? Onde? No diagrama. Não, tá errado. Então, Verdade. Mas eu pegava, aplicava no ponto do S e encontrava um valor. A hora faz sentido, então vamos aplicar se tem um cara no operador. Então, aplico um vetor no operador, não vetor, só um vetor. Então, eu preciso descobrir como eu faço isso. Então, isso aqui eu não vou explicar muito bem, mas se eu tiver um operador, se o operador tem esse for, eu chamo, não precisa ser bom, só que seja,
Então, as funções de fluxo de operadores vão ser definidas somente para aqueles caras que são auto-estados desse operador. Então, por exemplo, se ele é o operador A é repetiano, a base dele forma os auto-operadores dele formam a base dos espaços dele. Então, eu posso escrever qualquer vetor como combinação desse cara, combinação da base, combinação dos auto-estados. Então, por exemplo, se eu quiser definir o operador 1 sobre A, basta eu escrever o cara na base do A, e quando aparecer 1 sobre A vezes o cacheado, eu boto 1 sobre Azinho. Isso é uma demonstração de como é que isso funciona. E por isso que faz um pouco de sentido quando a gente faz demonstradores, a gente escreve o desenho de Coulomb, né? A gente escreve 1 sobre R chapéu, quando você vai fazer o operador lá no hidrogênio. Isso claramente faz sentido para a gente, não tem que dividir por um operador. Mas você não pode, na verdade, fazer isso. Né? O que você está fazendo é escrevendo essa função para a composta, mudando uma função. E ninguém vai fazer isso. Todo mundo já faz para a representação de posição. Vai em cima. Como é posição, você escreve a posição, que são os autoestados do L ou do X, e pronto para definir. Porque isso aqui é definido. Né? Para polinomial exato, isso é um polinomial definido. E é o seguinte, a gente vai pegar a terceira regra agora. Por definição, o valor esperado é uma coisa assim, né? Se eu tenho uma grandeza que pode possuir vários valores, o valor esperado para fazer várias medidas dessa grandeza é o cada valor vezes a probabilidade de eu obter aquele valor. Né? Faz sentido uma vez que você tem um valor esperado. Né? Se tem um dado viciado, que pode dar mais 1 do que 6, por exemplo, o valor esperado desse dado é 1 vezes a probabilidade da 1, mais 2 vezes a 2, mais 3 vezes a 2. Então é o seguinte, eu preciso extrair o número do meu operador. Como você vê cada tempo, como é que eu vou extrair esse número do operador? Então, o que o Heisenberg vai fazer? Eu vou fazer um sanduíche, ou seja, eu vou pegar o elemento de matriz do operador, usando como vetor, né, bracket, o estado que eu estou analisando. Então, o valor esperado de um operador no estado psi, então, o valor esperado no elemento de psi, é dado por isso aqui. Vou postular isso aqui, essa informação. Só que o que é legal é o seguinte, né? Se eu faço isso, esse cara tem que ser igual ao conjugado dele, né? Porque ele é uma coisa real, não pode ser imaginário. Então isso aqui é simplesmente por realidade, né? Só que eu posso passar essa ideia para dentro. E como isso vale para todos os psis, então A tem que ser igual a B. Ou seja, A tem que ser igual a R então conjugado nas duas. Então necessariamente os caras, se eu supor isso, tem que ser conjugado. Então essa é a minha fórmula. Eu vou dar uma puladinha. Com essa ideia é o seguinte, né? Você consegue, usando essa fórmula, demonstrar tanto a regra de Born, você mostra tanto a regra de Born, como você mostra que os únicos valores observáveis são os altos valores da equilibradora. Então, eu falei que a volta é válida. Aqui é a demonstração que os talvez tenham feito ou menos feito. Enfim, podem pular, já tem tempo. Mas o importante é que a volta é válida. Então, eu posso escolher essas três coisas, isso é o que eu mais escolho aqui em português, esse negócio. Chama de teorema principal, né? O teorema de mostrar que essas duas coisas são essas. Escolher a regra de Born, escolher esses observáveis e escolher esse forma de equivalente. Então, eu posso agora pegar três regras e poder elas funcionando uma com a outra, uma junto da outra. Elas funcionam em harmonia. Sozinhas, talvez elas não façam sentido. Essas três regras juntas, elas são coerentes. Então, a primeira regra é observar o operador existindo no espaço de Hilbert que é representado. Um estado físico descrito pela raia do espaço de Hilbert. Isso é meramente para isso. Posso procurar isso depois, mas quiser. Mas basicamente é porque senão eu vou dar mal e se eu tenho um operador, por exemplo, observável, vou esperar esse operador do estado possível. Isso é toda a estática que eu assim, que a gente faz. Toda a estática que a gente faz na relação. Tem também outros tipos de coisa. Tipo, você tem que falar que no espaço tem dois sistemas, um sistema conjunto. Tu falou mais da gravação, pelo E é o seguinte, eu acho que eu vou ter que pular um negócio que eu não vou ter tempo de falar. Tá bom, quem quiser ir embora pode ir, mas eu vou dar mais 10 minutos pra mim mesmo pra poder falar isso. Verdade, né? Eu não tenho a chave pra sala. Tem que ser outra atividade. Deixa. Mas chuva demorar, porque eu falo demais, mas tem que ter. Parte de uma volta. Tá bom, vamos mostrar a questão do jogo. É o seguinte.
Deve existir uma função que leva o meu estado de um tempo T0 para um tempo T. É razoável isso, né? A função faz isso. Se tem um estado de T0, eu quero levar ele para T. Essa função é esse U de T0T. Ela deve ter algumas propriedades. Uma delas é um axioma. Uma delas é só a propriedade de um espaço, porque eu acho que em vários lugares a gente vai ter isso. Não é só na matemática, não vou chamar de axioma, vou chamar só de propriedades razoáveis. Né? Essa função é invertível, então se eu escolho uma definição não tem nada, não vou falar de progressão, então é definição. Se posso usar tempo T e o estudo mudou, tem que saber a retrocedente do que eu estava antigamente. Lembra que na conta eu estava ele é probabilístico, né? Então, se você tiver A, simplesmente uma probabilidade. Tem que ser contínuo, você contínuo para a gente. Então, seria bom usar contínuo. Ou se é temporal, ou seja, não importa se eu vou fazer hoje ou amanhã, não importa se eu deixei comigo um segundo, 2 segundos, 3 segundos, muito fácil. Não posso trabalhar essa tempo. O código é uma palavra que a Bíblia, que é a passividade. Ou seja, ela não destrói estados. Não tem como eu chegar no zero na aplicação função. Ela nunca vai chegar no zero, né? Ela só vai evoluir para outros estados no mundo, né? Porque o zero nunca foi testado. É claro que isso é meio que implícito pela primeira coisa de utilidade, né? Porque se ela chegasse no zero, como é que vai voltar? Né? Então, era meio pressuposto disso. E uma positividade, né? Então, ir do tempo T1 para T2 e depois do T2 para T3, talvez muda o tempo T3. Certo? Porque é óbvio. Mas isso aqui a gente já falou 2 vezes o que é esse negócio de tempo T2, tempo T3, tempo T3, são exponenciais. Então esse cara é bastante coisa, para saber. E eu tive 2 teoremas, eu não vou explicar direito, vou só dar outras vezes. Que é o seguinte: o que importa é, se isso é verdade, esquece o que eu disse. Se é verdade isso aqui, ou seja, se o valor, o módulo, né, de bracket de um certo estado é zero, porque esse cara é zero, então necessariamente vale a seguinte coisa: essa função que evolui o tempo, aqui vai ser D0, tá? Isso é verdade, né? Só o zero evolui o zero. Então essa função aqui é um operador. Mas fala, mas você não falou do operador? Não, a função não é um operador, você não tem nada, só uma função. Não tem nada a saber. Mas é um operador. E não só um operador, é um operador unitário. Ou unitário linear, ou ele é multilinear linear. Ou unitário linear, veja um pouco de mais pontos para o unitário linear. Se unitário quer dizer duas coisas, né? Ou preservar tamanho, né? Então, se você fizer o módulo de um vetor aplicado nesse A, é o mesmo só pegar o módulo do vetor, para todo possível. Ou a inversa é igual a 1. Essa é uma outra forma de definir a verdade. Então, legal, só com noções básicas mais ou menos do espaço-tempo. E com um teorema, a gente já chega nessa que cada que um valor unitário. Pegando mais o teorema, diz o seguinte: se eu pegar uma família de operadores desse, né? Ou seja, não peguei só um operador do mesmo T0 T1, mas com família, né? O cara que é do T igual a 0, por exemplo, T igual a 0, aí é qualquer um. Se esse cara é contínuo, eu acho que ele vai ser contínuo, né? Contínuo, acho que a gente falou. E se vale aquela operação que a gente falou que vale, né? Da produtividade, então duas possibilidades. Primeiro que esse U ele é elevado a I a T, em que A é definição. Simplesmente, A é definição. Eu já chego nisso, demonstra aqui. Não vai demonstrar, mas eu vou demonstrar mais. E isso é verdade. Verdade. Tudo faz. E se você quiser assim da primeira, você pode ver que o chave desse cara é Taylor, né? Assim, na ordem, né? Tomar um minuto. Mas fala, pô, engraçado, né? Só com coisas do espaço que eu não consigo chegar nessa informação aqui. Agora, essa segunda informação parece uma coisa que a gente conhece. Se eu botar explicitamente no esquema, que não tem T0, e escrever dessa forma, né? Evoluindo o psi para psi ter bastante zero, isso é a definição da derivada temporal do psi aplicada a T0 mais zero. Então, isso que a gente acabou de fazer, né? Esse construtor, junto com o grande de junto com as coisas, implica essa fórmula aqui, que vai ser a nossa fórmula de evolução temporal. Essa é a nossa dinâmica. Só que eu não sei quem é esse A, né? Eu conheço esse A, não sei quem ele é. Então eu preciso motivar quem é esse A. A motivação vai ser relativamente simples. Pega essa equação e multiplico por um operador qualquer por ele, porque eu não separo, né? Eu faço umas contas, depois vocês podem ver. Mas o que importa é que nessa vinda aqui aparece a derivada temporal do valor esperado de B.
menos esse cara aqui, isso aí hoje. Agora a gente pode demonstrar essa equação de baixo. Olha só, aqui tem BA, aqui tem AB. Quando eu juntar as caras, eu boto menos no lugar correto, etc., isso vai dar um computador. Tem um AB menos um BA. Então a gente vai botar essa equação aqui. Agora, se vocês lembrarem da função de quantização, que a gente viu logo no início, a função de quantização, a equação clássica, a equação de Liouville, era essa aqui. E tinha a relação do computador com o exposto, né? Aí eu penso que esse cara aqui eu vou usar reserva, vou usar esse cara no ambiente de muito tempo. Eu posso discutir isso depois. Sendo assim, você identifica que esse A tem que ser menos aquela constante K vezes o algação, vezes o trabalhando, ou seja, a quantização do numerador de energia. Simplesmente por identificação, porque se isso aqui é verdade, isso aqui é igual a essa equação, basicamente. Esse cara tem dimensão de 1 sobre J ao segundo. Mas eu não vou chamar de rápido, eu vou chamar de por acaso 1 sobre a eu simplesmente quis chamar de isso aqui. É uma constante que eu chamei, é uma constante meramente dimensional, não tem nenhum significado físico por enquanto. E ele não tem a própria regra, a regra não é a equação de Schrödinger. Ela é simplesmente que o cara que gera a evolução temporal, ou seja, esse Azinha, antes desse cara que gerador, ele é menos a razão sobre a vantagem. Eu botei esse menos simplesmente para ficar uma bonitinha. E que é voltado uma constante, e o razão é o problema newtoniano, que é a quantização do função normal. Então, pronto, tem a equação do Schrödinger. Então, lindo, só com esses coisas, só com algumas noções, né, a gente conseguiu chegar na equação do Schrödinger, a gente conseguiu chegar em diversas coisas na função de quantização e pegando hipóteses razoáveis, né? Quando você fez a identificação, eles ficam um valor esperado com a coisa clássica do outro. Isso, né? Porque o que você mede é o valor esperado, né? Mas ali é a barra. O valor esperado é Aqui? uma Não, barra. isso aqui, claro, isso aqui é o seu clássico, né? Isso aqui é uma função que é A função que faz os operadores virarem. A função da operadores virar valores essa é a função clássica. É a que vai falar. Entendi isso. Tá certo? É só isso, né? Essa é a função do nível normal e eu levei. Tem algum erro? É porque se for fazer a relação exata, a equação seria igual ao valor esperado no computador. Não, tudo bem, tá, beleza. Não é. A relação não é exata assim, né? É mais uma analogia. Né? Porque não vem só você aplicar o oposto da função Sim. lá. Tanto que isso aqui é Se uma só não tivesse valor esperado, se fosse o operador Isso. valor esperado. Tanto que aqui é aquela regra, né? Eu estou forçando a acontecer. Apenas uma grande inspiração de provavelmente a Hamilton. Sim. E aí, então, essa funcionalização e essas coisas de espaço são excelentes, né? As pessoas resolvem, né? Eu consigo fazer muita coisa só com elas, né? O problema é que essa função não existe. Tem esse teorema, que é muito interessante, de Gödel, que tem esse artigo incrível, que eu li só essa semana, que explica um monte de coisa que diz o seguinte: a função de quantização com quantos diferentes não existe. Você tem que quantidade para vários caras, vários parênteses de equações diferentes. Mesmo a equação pode gerar vários caras diferentes, vários conjuntos diferentes. A equação não pode ser um para um, é um mapa, né? Essa função pode existir para alguns casos, claro, pode fazer esse tipo de conta, mas ela não é uma objeção. Eu não consigo levar para a coisa da classe. Então, isso é equivale nesse sentido, né? O que ele deu para a quântica, no sentido de que, beleza, ele diz que eu não posso fazer tudo o que eu estou fazendo, mas a rigor não tem problema. A rigor não tem problema. No sentido de que, para várias coisas práticas funcionam. A condição que a gente fez chamada condição canônica, tem umas condições que podem resolver alguns problemas, mas, em suma, o sistema axiomático ele está sujeito a falhas. Pode ser que não seja possível chegar em algum sistema axiomático que resolva o que a gente quer. Então a gente tem que às vezes trabalhar com o sistema de falha, isso não é um problema. Então a gente continua fazendo essa canônica mesmo, que é um. E aí, a conclusão mais simplesmente é possível ter mais difícil, mas não. Porque normalmente dá errado, né? Quando a gente faz essa mesma coisa. Então, aparentemente não. Mas é possível você criar áreas da física com fundamentos muito bons, pode ser muito bons, seja mecânica quântica, muito correto. Tem outros caras que funcionam um pouco melhor. Que com alguns fundamentos você demonstra uma porrada de coisa
e constrói outros conhecimentos. Né? Essa função de computação ela é uma ponte interface a ponte. Não funciona tão bem, mas funciona dessa forma. Então, essa era a parte principal da nossa vida que eu ia falar. Né? Se você for se estudar para o mundo da automatização, você vê que nada funciona, na verdade. Mas tudo é muito interessante porque não funciona. E aí eu falei uma hora aqui, mas aí tem as principais referências, as 3 principais. E aí, chega na conclusão. É óbvio, né? Agora, se vocês acharem que a coisa não é evidente, poxa, é só um princípio básico do tempo, né? Não precisa pensar muita coisa. Pergunta, gente, pode ficar à vontade. Aí vai ter um tempo. Eu vou tirar aqui a gravação de games, mas aí eu posso ver a eterna momento de games, portanto. Quem quiser ir embora pode ir, adoro todos vocês.